Boa noite. Iremos fazer a leitura do livro Jesus, o Intérprete de Deus, o Arquétipo do Amor, de Adenauer Novaes. Capítulo O Intérprete. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Mateus, capítulo 9, versículo 24. Não há morte senão como um processo de transformação, seja da matéria ou do espírito. Nada morre, isto é, literalmente nada desaparece, pois a matéria se perpetua em sua unidade para formar novos elementos e composições. A criação divina é permanente, variável em suas expressões e moldável de acordo com a mente que a modela. Tudo se molda à vontade divina, mesmo quando representada pela ação do espírito. A unidade da matéria é uma abstração da mente humana, cujo ego necessita plasmar concretamente o que idealiza. Nada morre, pois tudo se materializa de acordo com um princípio inteligente modelador. Este centro divino, com evolução, torna-se espírito, dotado de razão e de capacidade de assumir o comando de si e do que executa como sendo a realidade. Nem a matéria se destrói, nem o espírito morre. Ele apenas, eventualmente, dorme. Dormir é entrar em contato com o inconsciente, é não estar desperto para a consciência. Esse contato, qual uma pausa necessária para o refazimento, é uma espécie de torpor que se apodera do indivíduo, fazendo-o parecer morto, mas apenas está adormecido, necessitando de que seja acordado. Acordar é necessário para que a vida prossiga, para que a realidade seja transformada por influência do espírito desperto. A fala de Jesus representa a afirmação da imortalidade, da vitória da vida sobre a morte, do ego sobre o inconsciente, do espírito sobre sua própria ignorância. Muitos, mesmo acordados, dormem espiritualmente, pois veem o mundo como se enxergasse algo estritamente externo, sem se perceberem projetando sua interioridade. Apenas sonham quando se deslumbram com o que chamam de realidade, dormindo para a riqueza da essência divina. Descobrir essa maravilha que se é espírito imortal é agir de acordo com a consciência de quem tem a prerrogativa de transformar o universo de acordo com a sua vontade e de quem pode ser feliz desde agora. O comando para que todos se retirassem corresponde a que assumissem a vida, pois a morte é apenas ilusão de quem ainda não entendeu o quão surpreendente é o Criador, principalmente no que diz respeito ao destino de sua mais bela obra, o ser humano. Retirar-se é expurgar o dragão da descrença, da pequenez, do egoísmo e do medo da morte. Ao espírito está reservado ser o principal intérprete de Deus. Boa noite a todos os presentes, bem como os amigos internautas que nos acompanham ao vivo através do YouTube. Solicitamos, nesse momento, que desliguem os aparelhos eletrônicos para que possamos realmente estar inteiros nesse trabalho espiritual que se inicia. A fim de realizarmos a prece de abertura, pedimos que procurem uma posição confortável, feche os olhos se assim preferirem e busquem sintonizar com as energias da casa,
com a leitura que foi feita, trazer à sua tela mental a imagem do Mestre Jesus, que nunca nos abandona, que está sempre presente na nossa vida, nos trazendo harmonia e paz. Amigo Jesus, que possamos estar inteiros nesse trabalho que se inicia. Colocamos-nos à disposição e permitimos que a tua doce influência nos inspire e atinja os nossos pensamentos e nos nossos corações. Fazendo com que estejamos aqui inteiros, ouvindo a palestra da noite e sentindo a tua doce presença. Que nesse momento a energia de amor que se encontra à disposição do ambiente possa alcançar todas as residências dessa cidade e todos aqueles que nos acompanham, tanto online quanto presencial. Que nossas famílias também sintam a presença do Mestre. E assim, alimentados por essa energia, confiantes no trabalho que se inicia, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos que essa energia chegue até o palestrante e que suas palavras possam nos auxiliar nos processos que cada um de nós trazemos aqui. Que assim seja. Antes de iniciar a palestra, vamos dar alguns avisos. Você já conhece o núcleo de recepção e acolhimento do Centro Espírita Harmonia? Neste núcleo acontece o acolhimento terapêutico. Voluntários acolhedores indicam as atividades e tratamentos que melhor se aplicam às suas necessidades físicas, psicológicas ou espirituais. Em um ciclo de 5 encontros, a pessoa será ouvida e poderá tratar de suas principais angústias existenciais, emocionais ou espirituais. Para maiores informações, procure a recepção ou um dos trabalhadores da casa. E para quem ainda não conhece a ULI, Universidade Livre do Espírito, as inscrições para o curso básico, ciclo 1 da ULI, ainda podem ser feitas através do e-mail secretaria@uli.org.br ou presencialmente na entrada do auditório nos dias de segunda, terça e sexta-feiras, das 19 às 21h30, e no sábado, das 9h30 às 12h. Se você ainda não faz parte da ULI, não perca essa oportunidade de autoconhecimento e entendimento do Espiritismo. A quem nos acompanha online, informamos que já retornamos com os nossos encontros presenciais, sujeito à lotação de 90 pessoas no auditório. Mas você pode continuar acompanhando nossa programação ao vivo através do nosso canal da TV Harmonia ou no YouTube. Quem já nos acompanha aqui presencialmente pode aproveitar esse recurso quando não puder comparecer e aproveitem para curtir e compartilhar o nosso canal. Por fim, lembramos que o tratamento da desobsessão ocorre mediante entrevista prévia, que pode ser agendada na recepção. A palestra e a visualização terapêutica são atividades abertas ao público e podem ser acompanhadas mesmo por quem não fará o tratamento. E agora temos o prazer de apresentar o palestrante dessa noite, Flávio Neri, trabalhador da casa, que irá nos fornecer sua palavra e compreensão sobre o tema Não Perturbeis, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel.
Boa noite a todos e a todas. É com imensa satisfação que eu retorno a esse salão doutrinário, Chico Xavier, onde em 2017 comecei aqui a frequentar a ULI no ciclo 1, presencialmente, e hoje me encontro no ciclo 9. Recomendo a todos vocês que ainda não fizeram isso, que façam, porque realmente é uma escolha que vai levar vocês para um espaço de expansão de muita consciência. A Universidade Livre do Espírito tem um objetivo fundamental de fazer com que todos nós saibamos que somos espíritos imortais, independente do credo, católico, umbandista, espírita, candomblessista, islamista, enfim, não importa a religião que vocês professem. Vocês serão acolhidos e vão ter um olhar bem abrangente sobre o que nós somos enquanto espíritos imortais, baseado na codificação, né, da doutrina espírita, mas extrapolando para outros autores também. Então, o convite da amiga, eu estendo, eu não sabia que ainda no Encontro 10, nós estamos na semana do Encontro 10, ainda poderia entrar no ciclo 1. Antes era até o 5º encontro, mas com a pandemia provavelmente estamos fazendo algumas concessões. Então, o tema de hoje, como a amiga já falou, é desse livro, Caminho, Verdade e Vida. E a partir do tema, nós temos que entender que o Emmanuel ele vai buscar sempre uma passagem do Evangelho. Quando ele traz a temática, o tópico é o Evangelho de Mateus, o capítulo 19, versículo 6. E a passagem que está lá, onde ele abre, é a seguinte: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus, Mateus 19, 6. O tópico que nós vamos falar é não perturbeis. Para início da nossa explanação, eu vou ler para vocês e depois a gente vai abordando as passagens que eu consigo alcançar. É importante dizer que é o meu entendimento. Procurei vários outros expositores com temas no YouTube e eles fizeram análise desse tema de formas as mais variadas entre um e os outros. Eu tenho a minha forma de olhar, baseado naquilo que eu estudei, e que não é aqui a verdade definitiva, é apenas um olhar, um ponto de vista sobre o que Emmanuel, com sua capacidade de síntese, pega um versículo e desdobra em 2 páginas do jeito que vocês vão ouvir agora. Vamos prestar atenção. Não perturbeis. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. Então, as uniões que se estabelecem, elas têm um desígnio superior para aquilo que está acontecendo na vida da corporalidade. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Olha que interessante. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. Ou seja, a lei é imutável, nós nos distanciamos da lei e mecanismos que fogem à nossa compreensão nos impulsionam, nos empurram para o reajuste com a lei. E essa lei, ela se dá hoje como possibilidades, como probabilidades, aquela lei que era meio que da física newtoniana clássica, ação e reação, causa e efeito, nós avançamos para uma teoria da física relativística quântica, então a gente vive um mundo de possibilidades. Então não é inexorável, como na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro será ferido. Existem possibilidades de ajustes, porque quanto mais amamos, mais nós podemos nos dirimir daqueles equívocos ou dos delitos que porventura um dia praticamos. Então não é com a mesma moeda que se paga. Essa é uma lei que hoje a gente já revogou. Hoje a lei do amor nos dá a condição de sermos responsáveis por tudo que fazemos e, portanto, plantamos o que queremos. Vamos semear também o que queremos, mas vamos colher aquilo que semeamos. Essa é a lei. Como? Das mais variadas formas. Então, os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando, diz Emmanuel. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta.
ele vai além do que diz respeito, não separeis o que Deus juntou. Ele vai dizer, não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Olha o trocadilho. Então, não separeis o que Deus ajuntou, que está no capítulo de Mateus, que eu vou dar uma lida para vocês entenderem o contexto. E ele traz aqui Emmanuel correspondendo também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. Não é dado direito a nós outros alegarmos desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a verdade do Senhor. A vontade do Senhor. Obrigado. Como é bom, né? Tem alguém do lado fazendo aqui, ó, tradução simultânea. A vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. Olha que coisa aí, já está muito pano para manga. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões, desatando os nós, as correntes que nós mesmos criamos com as escolhas que fazemos. Pode ser uma linguagem um tanto quanto contundente. Emmanuel é um especialista no Evangelho e ele, portanto, fala assim de um lugar, de uma pessoa que que viveu personagens um tanto quanto interessantes, para que vocês entendam, quando a pessoa traz um texto como esse, tem toda a sua historicidade das experiências que ele viveu. As encarnações que nós temos aqui como informação mais precisa é a do livro Há 2000 anos, onde ele foi o senador romano chamado Públio Lentulus. E naquela encarnação, escrita por Chico Xavier, na psicografia de Chico, e o próprio Emmanuel relatando a sua vida, ele vai lembrar vai ter um sonho da experiência que ele viveu como Públio Lentulus Sura, que é o próprio bisavô dele, ou seja, o Emmanuel, que veio como Públio Lentulus, ele foi, em encarnações anteriores, o Públio Lentulus Sura, que era um político também perverso, que quando capturava os seus líderes nas desavenças que ocorriam, ele furava os olhos daquelas pessoas. Olhe bem o avanço do ser. Ele foi Públio Lentulus Sura, vem como Públio Lentulus, esposo de Lívia Lentulus, um senador impiedoso e um senador um tanto quanto vaidoso, encontrou com Jesus, não se dobrou ao Cristo, atribuiu a cura de Flávia, sua filha, a algum outro tipo de evento, uma cura natural, e ele continua voltando, 50 anos depois, num livro, romance também de Emmanuel, como Nestório, um escravo romano. Ele era um escravo com todo o saber acumulado como senador, passa ali pelas catacumbas, vive seu calvário, e ele vai se reconciliando com a própria consciência dos delitos praticados. No próprio livro de Há 2000 anos, ele passa por uma situação dificílima. Eu vou dar um spoiler, porque vocês não vão ler mesmo, e aqueles que leram, já leram. E os que não vão ler, a gente já vai adiantando, e quando vocês lerem, vocês vão esquecer. Nessa encarnação, ele vai furar o olho do próprio filho. Olha que resgate. Ele furava os olhos dos desafetos, ele captura André de Gioras, ou melhor, ele captura o filho de André de Gioras, que era um judeu. Esse judeu captura o filho de Emmanuel, que era Públio Lentulus, que é Marcos, e, portanto, cria esse menino pequenininho como bebê. O menino cresce como se fosse judeu, mas tem os traços romanos. No final do livro, o Vesúvio entra em erupção, e antes desse movimento, ele morre, né, com Célia, se eu não me engano, a serva fiel, se eu não me engano é Célia, ou é no livro 50 anos, e ele simplesmente, com o filho grande, o André de Gioras faz com que ele fure os olhos, ou melhor, o filho dele, que é Marcos, fura os próprios olhos do pai, sem saber. O André de Gioras, fure meu filho, que criou como filho, fure o olho desse romano covarde, e o filho dele, Marcos, que foi filho dele com Lívia, fura o olho do próprio pai Emmanuel. Então ele resgata o processo dele com o movimento de ser furado os olhos. Aí está na lei italiana, né? Com ferro fere e com ferro foi ferido. Ficou um pouco parecido com a lei de Moisés. Mas ele vai avançando. E, portanto, como na história, depois ele vem como Padre Manuel da Nóbrega, e ele depois se torna Emmanuel, e hoje está encarnado, segundo Chico Xavier,
lá no interior de São Paulo, Minas ali, está com 20 anos, 21 anos, ele reencarnou no ano 2000. A história desse ser, portanto, ela está aqui representada quando vocês lerem, que aqui na URA a gente tem falado muito da atualização da linguagem. Atualização do que diz respeito não é modificação da codificação. A nossa codificação foi em 1857, com o Livro dos Espíritos, então no século XIX. Nós estamos no pleno século XXI. Então é preciso que vocês leiam e tenham essa noção de que às vezes a linguagem é um tanto quanto rígida, não é aquela linguagem coercitiva, porque dá às vezes a entender como se fosse punição, castigo, e não é essa a intenção da lei de amor que o Cristo nos deixou. Então, finalizando, na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador. Então, milhões de nós estamos aqui em serviço reparador. Depois de haverem separado o que Deus ajuntou. Depois de haver separado o que Deus ajuntou. Perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Olha que coisa, a interpretação disso aqui é tão complexo, que eu vou ficar aqui bem de uma análise perfunctória, superficial, viu? Prestigiamos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Não parece uma coisa assim, meio de castigo? Vai dizer, quando ele escreve assim, mas seremos invariavelmente forçados a separá-las com suor e lágrimas. Poxa, aí fica aquela ideia, né, de que a doutrina espírita preconiza o sofrimento, que preconiza que nós devamos viver na dor, porque através da dor a gente se purifica. E o espiritismo não é nada disso. A gente sabe que o Espiritismo traz um consolador, ele é um consolador. Então, essa passagem de Emmanuel, ela está sustentada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, que é: não separeis o que Deus juntou. Recomendo que vocês leiam, quando saírem daqui, o Evangelho, para fazerem um entendimento a partir do nível de consciência que vocês têm. Nessa leitura, ele vai trazer a indissolubilidade do casamento e depois o divórcio. Só são 2 tópicos. Se eu não me engano, é um dos capítulos mais curtos do Evangelho, é o capítulo 22. Só 2 tópicos: indissolubilidade do casamento e o divórcio. No indissolubilidade do casamento, ele vai ter aqui a abertura com a passagem de Mateus, no capítulo 19, 3 a 9. Eu não vou ler, mas eu recomendo que vocês leiam. É a passagem que Jesus, conversando com os fariseus, ele vai falar: será permitido que o homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Aí ele vai dizer que só em adultério, e que se casar também com uma mulher que adulterou. Ele tinha que compor a lei do amor dentro de uma conjuntura que não era para desviar-se da lei de Moisés 100%. Ele já era tido como preditador, ele já era tido como uma pessoa que era um falso profeta. Se ele fosse de confrontar diretamente as leis de Moisés, ele ia ser colocado, com certeza, mais precocemente para a crucificação. Então Jesus era sábio, ele era um educador, era um pedagogo por excelência. Ele era um filósofo, ele era um terapeuta, ele era um médico de almas. Ele tinha toda a condição de conduzir aquelas perguntas que faziam a ele, de modo a perscrutar os interesses secundários que estavam na pergunta. Então, às vezes, as leituras das passagens da Boa Nova, interpretada pelos evangelistas, Mateus, Marcos, João e Lucas, tem, às vezes, o viés de quem interpreta. Então, é, portanto, necessário que vocês olhem, não querendo desviar, nem corromper o que está dito, mas trazer para a atualidade. Porque é óbvio que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem trazer uma interpretação das partes do Evangelho de Jesus que ficaram na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Ele se atém ao Novo Testamento, às leis morais. E é assim que os Espíritos, inspirando Kardec, interpretam as passagens com a outra forma de olhar. Por isso que não há indissolubilidade do casamento. A indissolubilidade do casamento, ele vai dizer aqui que a lei do divórcio apenas tem ela para separar aquilo que de fato já está separado. A lei do amor é que deveria ser a união dos laços que nos unem. Os laços que nós nos envolvemos maritalmente deveria ser baseado nos laços do amor. Mas nós não nos unimos, a maioria das vezes, pelos laços do amor. E aí, no livro Nosso Lar, André Luiz vai trazer uma contribuição interessante. Ele vai dizer o seguinte, que existem 4 formas de união da conjugalidade. A primeira são as uniões marcadas pelo amor, que deveria ser a que mais predominaria,
mas não é essa que predomina. Eu sou casado, e muitos aqui são casados, e tenho certeza que o que uniu vocês, a maioria de vocês aqui, não foi pelo amor. Foi por outros interesses que vão estar aqui nas outras 3 condições. A segunda, uniões em que a fraternidade é o sentimento dominante, tem relações de amor, de casamento, que é pela fraternidade, que vão se unir aqueles dois para algum propósito maior. Tem o 3, que André Luiz traz, que são uniões de provação. Essas são as que predominam no meu ponto de vista. A maioria das nossas relações são de provação. Nós estamos vivendo conjugalidades, não porque somos almas afins, porque não existe alma gêmea. Uma alma não está fadada a viver com a outra eternamente ao longo dos tempos. E existem almas com mais afinidade. Lívia com Emmanuel tinha afinidades, mas assim como eles viveram, e controvérsias, eles eram almas que têm poemas lindos que foi feito um para o outro, mas assim eles tinham contatos em várias encarnações e retornavam em papéis diferentes. A gente vive normalmente as relações maritais, as relações conjugais, são normalmente relações provacionais. E a 4ª forma de casamento são os casamentos criados pelo dever. 4, portanto, uniões marcadas pelo amor, uniões em que a fraternidade é o sentimento dominante, uniões de provação e casamentos criados pelo dever. E ele termina lá nesse capítulo, no nosso lar, dizendo: matrimônio espiritual se dá de alma para alma. O matrimônio espiritual se dá de alma para alma. Os demais são simples reconciliações para a solução de processos retificadores. Então, a gente poderia trazer que a maioria dos nossos relacionamentos que vivemos, eles são retificadores. Só que o Emmanuel, ele não vai falar só sobre a união, que é a união, na passagem que eu li, que ele fez aquele trocadilho, onde ele vai dizer assim: não separeis o que Deus ajuntou, não perturbeis o que Deus harmonizou. Então, a gente pode extrapolar isso para todas as condições da nossa vida. Quando a gente diz não separeis o que Deus juntou, a gente vai levar o pé da letra, a gente vai achar que quando lá no catolicismo nós nos casamos, quem casou na visão católica, as leis religiosas, tem a lei civil, e tem aqueles que se juntam à união estável, e que porventura os vínculos são estabelecidos com algum comprometimento com um determinado grupamento religioso que vocês fazem parte. Quando vocês vão dizer lá que ficarei casado até que a morte nos separe, já tem um problema nisso aí, porque a morte não existe. A morte não é o fim. A morte é o fim do corpo físico. Se você pactua isso, e tem muitos pactos, contratos firmados ao longo de sucessivas existências, e que nós, no inconsciente, trazemos como realidade e vivemos as nossas relações pautados naquela experiência do que dizemos. Aquilo que dissemos forja a nossa atitude no mundo atual. Por isso, muito cuidado com o que a gente diz. Quando a gente fala debaixo de uma certa predominância sacerdotal que nos impõe, entre aspas, aquele rigor da ritualística, da liturgia de determinadas religiões, nós falamos muitas vezes de boca para fora. E às vezes aquilo também é falado de um jeito que tem um peso, porque a gente acha que falou, tem que se comprometer e tem que ir até o fim a qualquer custo. Então é óbvio que tem casamentos que a gente percebe que já não há soma, já não há funcionalidade, já não está no nível no mínimo de fraternidade. Então, antes que haja uma tragédia, antes que haja um desastre, o divórcio, que é uma lei humana, está ali para separar o que de fato já não existe, porque os corações já não estão aproximados. E que muitas vezes no laço do afeto, quando foi estabelecido, é às vezes pelas paixões, que está no Evangelho. Às vezes vai ser o laço estabelecido, como diz aqui, quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, dizem que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Então, muitos casamentos se dão pelos interesses, pelas conveniências materiais, ou às vezes pela própria conveniência da estética. A gente escolhe o outro pela beleza física, que é natural, o apaixonamento, o atrativo, dentro daquilo que cada um agrada. Aí você se apaixona, depois você percebe que o outro tem uma condição financeira maravilhosa, aí, poxa, esse é um bom partido, já começa a unir o útil ao agradável, é bonito ou bonita, tem de condição financeira boa, tem uma energia sexual que me atrai no nível do reptiliano, que vai me aproximar no que diz respeito ao meu desejo sexual, é um partido que vai me dar estabilidade para um longo tempo, e aí vocês se consorciam. Só que essa união não foi pautada pelos laços do afeto e nem do amor, foi pautada pelo apaixonamento,
por aquele instinto que a gente tem uma contribuição do grego, que é os níveis de amor, quando a gente diz eu te amo, que amor eu digo que amo? Quando eu digo que amo minha esposa Daisy, qual é o amor que eu tenho por ela? É o amor porneia? É o amor eros? É o amor filia? É o amor estorage? É o amor ágape? O amor ágape é o amor incondicional, que só quem viveu na intensidade foi Jesus. Todos nós vivemos momentos de amor ágape. Um pai e uma mãe vivem um momento de amor ágape, quando renuncia a sua noite de sono para ficar do lado de um bebê que chora. Mas não é um amor ágape o tempo todo. Ágape é incondicional, porque quando o filho começa a demonstrar uma orientação homoafetiva, os pais machistas começam a execrar o filho, renegam os filhos, a mãe não quer que ele seja, por proteção até que seja, porque a sociedade homofóbica vai fazer ele pagar um preço por isso, mas ali já não tem um amor incondicional. Se o filho tem algum delito que pratica, tem pais que já execram, então o amor de Jesus ele era incondicional. Ele amava a mulher adúltera, ele amava o meliante, ele amava o samaritano, ele amava todos indistintamente, sem julgar. Não havia julgamento no Cristo. Ele era a transparência, a manifestação do amor. Mas nós amamos por interesses que são esses dos níveis mais primitivos. A aproximação é pelo amor porneia, o amor posse. A gente olha o outro, acha a mulher interessante, o homem interessante, e ali se apropria do outro. No amor porneia, aquele amor que você tolhe o outro, tira a liberdade do outro. E a gente tem, em maior ou menor grau, numa relação afetiva, esses momentos. Quando olhamos o celular da parceira, mesmo que de canto de olho, é um amor posse, ou a parceira olha do marido. Quando um quer a senha do outro para ficar futucando e tendo controle do que o outro está fazendo. Que amor é esse? O amor que é o amor livre e deixa o outro na capacidade de ele ser o que ele é, e se porventura ele transgride, era aquilo que ele fazia, ele segue o caminho dele, se não é leve para você, você vai e segue seu caminho. Mas a gente não consegue. É um amor posse, um amor ciumento, um amor doentio. Então, esses relacionamentos podem se dar depois pela erótica. A erótica é interessante, porque você se atrai pelo outro. Se não fosse a erótica, nós não nos consorciaríamos. Por quê? A erótica é aquele atrator que nos faz querer ficarmos na conjugalidade. Se não fosse isso, o amor do prazer, que vai no chakra, o chakra Shavadhisthana, eu falei segunda-feira na ULI, no ciclo 2, deve ter alguns alunos aqui, não sei se vieram, que estava lá na aula do grupo de Jane, e aí a gente falava do chakra sexual, que foi suprimido pelo Ocidente por causa desse peso que tinha do que o sexo não poderia ser dito, colocar o chakra esplênico. Isso não tem a ver com nossa aula, mas é interessante dizer, porque até na literatura espírita fala, o chakra sexual é que está ligado às gônadas, testículo e ovário. Se você suprime e bota esplênico, o esplênico vem de splen, que é baço. O baço não é uma glândula, é um órgão hematopoético. Os chakras principais, série A, todos estão ligados a glândulas. Então aí começa já o movimento que a gente tem com a relação da erótica, com a sexualidade, e que se não tivéssemos a energia do sexo, que ela é neutra, ela não é boa nem má, a gente não se atrairia para poder gerar espécie. Então é necessário que tenhamos o desejo sexual, porque é através do desejo que nós nos consociamos e podemos procriar. Se não houvesse o desejo, a vida pararia. Mas não dá para ficar só no nível do desejo do instinto primitivo. E essa indissolubilidade, ou essa movimentação de não perturbeis, passa por toda essa análise. Não adianta a gente falar sobre não perturbar o quê? O que está se consolidando e se construindo é a partir de que premissa? Então você avalia e vai para a erótica. O casamento se dá e ele se consolida e ele vai em frente. Só que chega um momento que aquele príncipe virou um sapo. A gente se vende um príncipe, a gente bota a melhor camiseta, a gente se bota o melhor perfume, a gente fica de um jeito que a fêmea nos veja. É aquele pavão que abre uma cauda belíssima e quando você vai ficar com ele em casa, você vê que olha o pé do pavão, horrível. Então, mostra aquela cauda belíssima, o pavão, na hora da paquera, do apaixonamento, você se encanta pela cauda do pavão, mas na hora que você vai viver com o pavão, vai ver o pé do pavão. Aí você dorme do lado do outro, o outro está lá deitado, começa a fazer tudo diferente do que era no momento da sedução, e aí vem a decepção. E aí a erótica perde, porque você usava a lingerie mais adequada, usava aquela camiseta bonitinha, começa a usar uns camisas de político, acorda com o outro com a camisa do político na cara. Aí você começa a dormir do lado do outro com aquela cirola grandona, aí acorda assim de manhã, aí o outro começa a roncar, você no início do casamento, está no apaixonamento, na fase da sedução, primeiro ano, aí você está lá, meu amor, você parece uma cotovia roncando. Com um ano, vai diabo, parece uma turbina da TAM, vai, aí vira o outro, aí se afasta, dá uma cotovelada, dá uma porrada no outro e vira. Eu já recebi isso de minha esposa, porque às vezes eu estou com um cansaço tão grande que eu vou e entro em
roncopatia, e desde aí me dá cada murro retado. Digo, opa, no início não fazia isso, aí me acorda assim assustado, aí eu viro para o lado. Então, quando você está no apaixonamento, na sedução, tem todo esse movimento da erótica que permeia. Só que aí na vivência do casamento, e é por isso que às vezes os casamentos têm a dissolubilidade, ele se dá porque não foi pautado no amor genuíno, no afeto, onde você respeita a individualidade, onde você sabe que respeita as diferenças. E quando eu falo, eu não vivo esse não, eu vivo nos níveis mais primários. Tem um momento de amor ágape, mas a prevalência hoje, minha esposa, é filia, e tem um pouco da erótica e tem um pouco da porneia, da posse também. Em suma, quando você avança para o amor filia, que é o amor amizade, ele só se mantém quando a erótica predomina num nível. E o que é que destrói a erótica num casamento? É quando você começa a criticar o tempo todo o outro, é você apontar os defeitos, isso mata a relação. A gente vai matar a erótica quando isso se dá o tempo todo. E quando é que isso se dá? Quando você convive junto com o outro, que o outro já não consegue sustentar a máscara daquela cauda do pavão bonito, e nem o príncipe consegue se mostrar o tempo todo. O príncipe vai mostrar o sapo que é, e o pavão vai mostrar o pé. Aí o bicho pega, a relação começa a tumultuar. E ela não se sustenta se não tiver amor. E por isso que as estatísticas, salvo engano, dizem que a cada 10 casamentos, as últimas estatísticas que eu vi, 60% deles, 60%, 6 casamentos em 10, terminam nos 2 primeiros anos. 4 se mantêm por longo tempo. Esses 4, 2 deles é se tolerando. Eu tolero Deise e Deise me tolera. Os outros 2 são relacionamentos harmônicos, onde tem um nível de prova, porém há um respeito mútuo, há um carinho mútuo, e não há aquela movimentação de eu estou com ela aqui, mas eu estou tolerando, vou viver com ela aqui até quando deu com ele, porque pouco ou muito ele mantém minha vida regada de bens materiais, ela me dá ainda um prazer de cuidar de meus filhos, aquelas trocas, e aí tolera, e vai vivendo. E aí alguns pensam, não, é melhor viver assim, porque resgata logo. Não. Lá no Evangelho diz, o divórcio é uma lei humana que serve para separar aquilo que de fato não acontece. Eu não estou fazendo apologia ao divórcio, eu sou a favor do casamento. Eu tive um primeiro casamento, me separei, estou no meu segundo casamento. E esse segundo casamento me trouxe ensinamentos do primeiro que eu vivi, coisas que eu estou repetindo e coisas que eu estou olhando para não repetir. Só que você só tem esse olhar se você se autoconhece. Você só tem como olhar para isso se você tem um autodescobrimento. Tem um movimento de entrar para dentro, de ir para dentro. A gente não faz isso. Então, num casamento, ele já é feito para dar errado. Peixinho, André Luiz Peixinho dizia isso. Por quê? Porque são 2 desconhecidos de si mesmos que se juntam achando que um conhece o outro. Eu conheço ela, ela mostra o pavão. Eu mostro o príncipe. A gente se junta. Ela pode lá em casa, começa a mostrar a garra dela. Eu, meu Deus, essa mulher, que diabo é isso? Aí você começa a ver que ela não é nada daquilo. Você pensa que conhecia ela, mas ela também pensava que me conhecia. Na convivência do casal, a gente vê que um não conhece o outro. Por quê? Porque eu mesmo não me conheço. Eu sou um desconhecido de mim mesmo, e ela é uma desconhecida de si própria. Qual é a nossa busca? Conhece a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. É isso que nós estamos fazendo. Nos conhecendo, nós podemos fazer melhores escolhas. E nesse caminho do autoconhecimento, a gente se descobre, a gente se transforma, a gente se ilumina, a gente se autodetermina e vai para uma vida de expansão de consciência. Mas os casamentos, eles não se dão assim. Eles se dão pelos interesses que são esses que eu acabei de citar, pelos interesses que são das conveniências das relações. E, portanto, eles não se sustentam. Então, quando o Emmanuel vai trazer não perturbeis, é vocês terem um olhar para também não perturbar as histórias de vidas onde vocês estão inseridos. No meu processo de entendimento, a gente só tem aquilo que planta. A gente só colhe o que planta. Todos os perrengues que vivenciamos hoje nos faz entender que nós deveríamos ter semeado algumas coisas que não foram tão legais. Para sabermos o que fomos ontem, basta olharmos o que estamos sendo agora, o que estamos vivendo. E para que tenhamos um futuro mais promissor, mais expansivo, que seja mais leve, divertido, orgástico, que seja mais para o reino de nós, que nos leve para a bem-aventurança, para o samadhi, para os níveis de consciência mais ampliada, é preciso que hoje comecemos a cultivar valores que nos dê essa condição de colher no futuro, que pode ser amanhã, mas que pode ser daqui a alguns milênios, coisas que sejam mais palatáveis. Nós não temos esse cuidado. Normalmente vivemos no oba-oba da existência. O oba-oba é vivendo hoje o hedonismo, a sociedade utilitarista, egoísta, e que se esquece que esses são movimentos que nos levam para o menos. Como seria vivermos a proposta do Evangelho, que é a fraternidade, a solidariedade, a caridade no sentido amplo, da benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas? Como seria
conseguirmos fazer um movimento de tolerarmos as pessoas como elas são. E quando eu falo eu mesmo, eu sou extremamente intolerante, eu sou extremamente irritadiço. E eu me percebo assim, eu digo, nossa, como você é atrasadinho. Mas eu hoje consigo reconhecer que eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu sou centelha divina. E como centelha divina, eu sabendo disso, eu vou me transformando, olhando e não negando as sombras. É olhando para elas em que eu vou incluindo elas e vou transmutando no ser crístico que eu sou, o ser búdico, o ser divino, porque todos são. Nós todos somos seres crísticos, mas nós não acreditamos. E por isso que vivemos a vida que vivemos. Então, quando Emmanuel vai dizer que, à primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com... Não, é a outra página. Estava no mesmo lugar. Diz assim, e a consciência, sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui a obrigação e o que representa a fuga. Lá no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, está escrita na sua consciência. Todos nós temos a lei de Deus íncita na consciência, todos. Então não há como tergiversar e nos colocarmos numa condição de que não sabíamos, sabemos, não queremos ver, porque nos afastamos daquilo que é o essencial. O essencial é cultivar os bens inalienáveis do espírito imortal. Mas nós cultivamos os bens que são aqueles perecíveis, que a traça corrói, que o ladrão rouba, e, portanto, ficamos reféns nos apegos daquilo que a gente constrói, o trabalho desinteressado no bem, a relação com o outro de respeito, de fraternidade com a esposa, com seu cônjuge, é fundamental para que o casamento não seja, que não se dissolva. Ele só não se dissolve quando vocês cultivam isso no dia a dia, quando vocês estão atentos aos momentos em que eu critico o tempo todo minha esposa, eu percebo, nossa, Flávio, você critica ela todo dia, como é que ela pode ter afeto por você? Como é que ela pode ter ainda um interesse sexual por você? Como é que o outro pode se sentir bem com alguém que diz assim, poxa, você não está vendo que você só faz isso tudo errado? Aí o outro fala também, você não fez não sei o que da grama, o cachorro fez a xixi na casa toda, você nem foi capaz. É o tempo todo um criticando o outro, não sustenta a relação. E aí vocês vão perguntar, onde foi que eu errei? Para um casamento não dar certo, são muitos anos de indisciplina ou de não olhar para a relação. Quando você está numa relação e diz assim, poxa, você tem que ter muita disciplina para fazer um casamento dar errado. Ou melhor, para o casamento chegar numa via de uma separação. Então, quando a estatística diz que 6 de cada 10 separam, é porque o apaixonamento ele se sustenta mais ou menos em torno de 2 anos. Tem alguns cantores aí, que eu até gosto dele, que já casou mais de 7 vezes. Músicas muito românticas, né? Que ele canta aí, aqui eu não sei que eu posso cantar, porque tem negócio dos... Cantar, não pode botar música, né? Mas quando a pessoa canta também implica em cancelar o canal, essas coisas não, né? Você dá uma palhinha da música, não, mas tudo bem. Você sabe quem é. Então ele casa todo dia, casa tempo. Provavelmente esse ser vive no apaixonamento. Provavelmente, eu não estou na vida dele. Então fica no apaixonamento, aí vai para outra, vive o apaixonamento com a outra, vive o apaixonamento com a outra, porque vive viciado no apaixonamento. Mas quando vai para a vida da relação do cotidiano, que cai a máscara, e aí você tem que viver o amor fraterno, que é o filia, aí passa a complicar, porque a erótica se perde, aquela coisa do início da relação se mina, e o outro começa a dizer assim, olha, e aí abre espaço para as infidelidades, para as relações extraconjugais. Por quê? Porque todos nós buscamos viver a erótica no nível daquilo que foi o início de uma relação, quando você se consorciou com seu parceiro. Porque, obviamente, eu com minha esposa, 6, 7 anos juntos, eu não tenho mais aquela mesma erótica que eu tinha quando eu conheci, lá no início. Mas eu continuo cultivando por ela um sentimento de erótica que não necessariamente é o sexo. A erótica num casal de idosos pode se dar num toque. Um toque afetivo é a erótica, onde você chega e sente o toque do seu cônjuge e sente aquele prazer que inunda a sua alma. É o toque de pele com pele. Aquilo também pode se dar não necessariamente com o coito sexual. Não necessariamente. Mas a gente perde isso, a gente perde ter essa erótica, que é o amor eros, nessa dimensão do sentimento, daquele prazer que ainda é legítimo, porque nós estamos no corpo. E quando no corpo estamos, as células corporais têm necessidades fisiológicas. Nós, enquanto seres conscientes, pensantes, nós temos que empoderar as células para que ela eleve-se de padrão de consciência. E eu lembro aqui de uma passagem de Chico Xavier, quando viveu no seu início a sua libido,
porque era um médium, e um médium com um potencial mediúnico incrível, e, portanto, muito ectoplasma ele desenvolvia, liberava. Está lá nos relatos de um livro que eu li, que até Divaldo Franco foi falar com ele, para saber como Divaldo lidava com aquela energia de libido que o próprio Divaldo tinha, todos temos. A energia sexual é neutra. E ao conversar com Chico, Chico explicou que Emmanuel disse para ele assim, vá abraçar a árvore. Mandou Chico Xavier abraçar a árvore. Saiu de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, abraçando tudo que é árvore, para descarregar a energia do sexo de Chico Xavier. Se Chico Xavier viveu isso, como é que a gente não vive? Claro que a gente vive. Obviamente, Divaldo foi perguntar, Chico, o que é que eu faço? Jovem, bonito, inteligente, 17, 18 anos, os assédios das mulheres com esses homens deve ser incrível. E aí, ao mesmo tempo, foi pedir ajuda, porque ele tinha uma proposta nessa vida que talvez era se casar com Cristo, se casar com a proposta que eles optaram. Divaldo e Chico não se casaram. Mas Bezerra de Menezes se casou, teve filho, não tem problema no casamento, não é o problema do casamento, é a proposta de cada um. Pode ser que no caso de Bezerra, pode ter sido uma união em que marcada pelo amor, o outro pode ser um casamento marcado pelo dever, casais que se juntam pelo dever, não tem filhos, não tem nada, cada um junto com o outro faz a proposta do que eles implementaram no plano espiritual e cumpre aquele roteiro. Então, esse movimento de Chico viver esse sentimento da erótica, nós também temos na nossa vida. Só que a gente vai perdendo, ou vai recalcando, ou vai reprimindo, e aí o desejo que deveria ser vivido com sua parceira ou seu parceiro, a gente não consegue mais encontrar, porque gerou uma certa rivalidade. Já não é um casamento, são dois rivais vivendo dentro do espaço da conjugalidade. E aí como é que sustenta? As desarrumações vão acontecendo, e aí vai gerando uma perturbação. E a perturbação se dá porque nós não tivemos a vigilância necessária para nos colocarmos na relação de um lugar de consciência. Porque o que falta a gente é consciência. Nós vivemos muito na anticonsciência ou na inconsciência. A busca da consciência só se dará quando vocês olham para dentro de vocês, porque a verdade não está fora, está dentro. Buscareis a verdade vos libertará. Só que a gente está buscando verdade fora, nas sensações dos prazeres do mundo. Que beleza, não sou contra não, eu gosto também. Mas não pode ser isso a única tônica, a nossa única busca. Você tem lá no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que é de Carl Gustav Jung, a biografia dele, não saias, é no interior do homem que habita a verdade, um adágio popular. Não saias, é no interior do homem que habita a verdade. Vai para dentro. A gente não vai para dentro. A gente está indo para fora, quer ver doutrinária, sai de uma live, vai para outra, ouve Flávio, ouve Adenal, ouve Djalma, ouve Eduardo, ouve todo mundo, vai ouvindo. E vocês, qual é o tempo de parar para ficar com vocês mesmos e fazer as reflexões, pensar o mundo, olhar para seu mundo íntimo, contemplar a natureza, para poder viver de forma mais consciente no planeta? Isso que nós precisamos fazer, o que nós estamos vacilando e não estamos fazendo. Quando eu falo estamos, eu me incluo. Primeiro, quando eu falo sempre, sou eu primeiro, viu, gente? Aqui eu não estou apontando o dedo, tudo que eu falo aqui não é para vocês, não. É para mim. Quanto mais eu falo, mais eu ouço o que eu falo. Quem mais ouve o que eu falo até hoje sou eu. Quem mais ouviu o que eu estou dizendo sou eu mesmo. Não são vocês, não. E aí a responsabilidade aumenta. Aumenta não é porque eu vou ser cobrado por um Deus antropomórfico que me castiga e me julga e me condena. Não. Não é porque eu vou arder no mármore do inferno, não. É porque com o despertar da minha consciência, eu vou percebendo o quanto eu estou transgredindo a lei, estou me perdendo de mim mesmo. Eu digo, nossa, Flávio, que proposta é essa? Um discurso tão bonito e que você na prática não vive aquilo que você prega? Isso é uma incoerência que eu ainda sou. Eu sou incoerente e incongruente. Jesus era coerente e congruente com tudo que ele pensava, com tudo que ele falava, com tudo que ele fazia. Eu não. Eu penso coisas elevadas, falo de coisas elevadas, mas ainda não faço as coisas que eu penso que eu falo. Algumas outras coisas eu penso elevado, falo elevado e faço. Esse eu estou coerente e congruente. Não é tudo também que eu não sou coerente e congruente. Mas muitas coisas que eu falo eu não consigo viver. Eu digo, meu Deus, e aí eu falei aquilo lá para o pessoal, e eu? Como é que eu fico com isso? Eu não consigo botar aquilo em prática não, mas eu estudei para dizer. O que era interessante é que um dia a minha presença seja tão pacificadora como a de Jesus era, como a de Chico quando ele estava num ambiente que todo mundo se acalmava, porque ele ressoava com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele escrevia, com aquilo que ele dizia. A gente precisa dizer muito. Tem gente que diz muito, tem gente que fala muito, mas não diz nada. Tem gente que não fala nada, mas diz muito. Eu quero chegar num momento da minha vida que eu não precise falar muito e dizer muito. Ou seja, no meu silêncio,
vocês conseguirão escutar e ouvir e perceber a minha vibração de amor, o que eu não tenho ainda. Por isso que eu tenho que falar muito, falar, para ver se eu reforço em mim aquilo que eu quero vender, aquilo que eu estou querendo botar dentro de mim mesmo, que eu ainda não tenho condições de fazer. E para ir concluindo, né, que o tempo tem que ser respeitado aqui na harmonia, que aqui o negócio é bem certinho, eu vejo assim como tem uma precisão, o cara para na hora certa, 18h45, ela entra certinho, ela lê bonitinho, aí daqui a pouco me entrega 19 em pontinho, aí daqui a pouco eu tenho que parar 19h50 bonitinho para Fernando subir para fazer a visualização. É tudo assim, numa harmonia, por isso que o nome do centro é Centro Espírita Harmonia, porque realmente é um negócio que flui de um jeito, as aulas da ULA é um negócio que a gente fica invocado. Eu sou do movimento espírita há muito tempo, eu comecei na Casa de Oração Bezerra de Menezes, participo da Federação Espírita há 20 anos, com o André Luiz Peixinho e a Leonora, do grupo lá de estudo. Vim para a ULA em 2017, por quê? Por recomendações dos meus pacientes, que eu mandava todo mundo vir para cá, vai para a ULA, vai para a ULA, vai para a ULA, vai para a ULA. Os meus pacientes começaram a me dar retorno. Nossa, aquilo ali foi a melhor coisa que você fez, não foi eu não, viu? Foi aquilo que eu fiz, foi indicar para cá, que foi a melhor coisa que eu fiz. O meu trabalho terapêutico não valeu de nada. Mas a indicação de vir para a ULA foi o que você melhor fez comigo. Eu digo, que maravilha, eu digo, eu tenho que conhecer isso aí, porque eu estou indicando e não sabia como era. Quando eu vim aqui em 2017 para uma aula inaugural, que eu vi o que era, que mais de 500 pessoas nesse salão, eu digo, nossa, eu vou fazer. Eu já estava com mais de 22 anos de estudo do espiritismo, lá com todos os Zés da vida, eu digo, vou começar. Liguei para minha esposa, digo, Deise, bora estudar o espiritismo de novo? Eu digo, você já tem mais de 20 anos. Eu digo, não, ela é diferente. Vamos voltar a estudar. Para seduzir ela, eu digo, vamos fazer sábado. Sábado de manhã a gente vai para a praia. Anda de bicicleta, porque ela não estava no espiritismo como eu já estava engajado, então eu queria trazer ela para perto de mim, porque caminhar com o outro, se eu não consigo ter o amor ágape ainda, é mais leve para mim, que ela caminhe um pouco com algumas coisas que eu também acredito, porque imagine se ela fosse uma mulher que só quisesse estar em reggae, quisesse toda sexta-feira estar no happy hour, quisesse estar em porta de bar, ou quisesse estar em Fonte Nova, ou quisesse estar fazendo coisas que todo mundo faz, mas se ela só quisesse isso, não daria para mim, não ia ser útil o casamento. Então, olha o casamento que não é pautado na relação do amor, e sim nos interesses que nos agradam, na beleza, nos desejos eróticos, nos interesses materiais. Tudo isso permeou a minha escolha. Tudo isso. E não é fácil falar isso publicamente, mas eu digo, foi isso mesmo. Deise é linda, ela é uma pessoa que veio com dinheiro para mim, para poder somar com o meu, porque eu estava duro, saí de um primeiro casamento, fiquei duro. Eu digo, olha, se eu for entrar no segundo casamento para poder resgatar dinheiro de novo, porque na separação a gente separou os bens, ficou as coisas para minha primeira esposa, que eu sou muito grato a ela, e tenho muita gratidão ao que a gente construiu junto. Aí eu digo, poxa, e agora eu vou com 40 e poucos anos começar uma vida de novo com uma mulher dura, para eu junto com essa dura e ter que construir. Não, eu vou procurar agora selecionar. Aí comecei a selecionar, a seleção natural que existe no reino animal, também fiz. Aí eu digo, não, essa daqui é legal, mas essa aqui bebe muito, essa daqui não, essa aqui usa droga, não. Essa daqui não quer negócio de espiritualidade certo, só quer saber de balada, tô fora. Aquela ali é bonita, mas não serve não, está meio mondrongada. E fui querendo selecionar pela estética, e depois da estética, quando bateu, existia um apaixonamento, obviamente, os olhos delas cruzaram os meus, eu me apaixonei por ela, ela me apaixonou por mim, e aí pronto, digo assim, eu caso com você. Eu disse assim, eu caso. Como assim você casa? Eu caso porque eu senti, como eu estou solteiro, eu estava solteiro há algum tempo, me separei, eu via que eu já tinha condições de dizer, se eu fiquei com 1, 2, 3, 4, aquela eu tinha certeza que eu me casava. Ela, como assim, você é louco, você é bipolar, você é TDA? Eu digo, pode ser, eu sou tudo isso aí, mas eu sei que com você eu caso. E a gente se casou, mas disse assim, primeiro eu sondei, você já tem um patrimônio? Ela assim, eu tenho um apartamento no Rio. Aí eu digo, ótimo, vai vender o apartamento, a gente vai vender, eu também vou vender algumas coisas, a gente vai construir uma casa, a gente vai morar aqui, onde eu moro hoje. Foi tudo assim premeditado, e hoje eu sou muito feliz com minha esposa. Hoje eu sou uma pessoa que vivo com ela, eu posso ser eu. A melhor coisa do mundo é poder ser você, na convivência com o outro. E isso é uma coisa que ninguém me tira mais, a minha liberdade de poder ser eu, no sentido daquilo que eu saía de uma palestra, às vezes eu não podia ter uma relação de muita aproximação, abraçar ela aqui com muito carinho, existia um ciúmezinho de alguma sorte, e aquilo me parava. Hoje eu faço o que eu quiser. Se eu quiser ter 3 amantes, 4 amantes, eu posso ter. Problema meu. Ela, se souber, vaza. Ela já disse, se ela souber, não vai ficar. Mas ela não fica apurando, olhando, futucando. Cabe à minha consciência fazer as minhas escolhas do que é importante para mim nessa minha encarnação. Será que eu quero ficar brincando com os sentimentos de alguém? Ou eu proponho uma união que seja mais duradoura para que eu não passe por uma perturbação, gerando danos nas pessoas que vocês convivem e criando pelas leis de probabilidades, como Emmanuel diz, dos reajustes devidos. E ele finaliza dizendo assim, o Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Um assobio bom aí, viu? Quem é que está subindo aí? Chegou um menino aí, já tumultuando, já fio. Então,
Quem desarmoniza aqui? Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu. Então, lesar o Pai, no sentido simbólico, é lesar as leis. Não há quem lesione as leis, que não tenha que se reajustar a elas. Aí, como assim, Flávio? Leis de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de probabilidade e possibilidade. Qualquer nome que você queira dar. São leis imutáveis. Eu tenho uma lei a seguir. Eu vou aqui nesse caminho aqui. Aí, de repente, eu quero desviar. Vou para ali. Beleza, é uma escolha. Caminhei ali, me atrapalhei todo naquelas cadeiras. O cara que escolheu o caminho da bem-aventurança está caminhando aqui. Ó. Foi, caminhou, está lá na frente. Eu estou lá. Voltei, me reajustei um pouquinho. Entrei de novo no atalho. Quebrei para o lado de cá. Digo, não, eu vou quebrar aqui agora. Eu quero agora me envolver com narcotráfico. Eu vou me envolver agora aqui com propina. Beleza, me atrapalhei. Estou me atrapalhando. Aí eu digo, poxa, aí eu vou para o plano espiritual. Poxa, o que você está fazendo? Você volta toda vez com uma proposta de renovação, de criar um caminho, um roteiro seguro. Toda vez se atrapalha. Eu digo, eu vou voltar agora mais seguro. Vou me casar com Deise, Deise vai me ajudar a minha coisa. Aí vou com Deise aqui, daqui a pouco, briga com Deise, começa a discutir com a esposa, quer dizer o quê? Abre brecha para uma infidelidade. Aí você começa a gerar no campo do outro um movimento que gera para você um campo psíquico que não é tão salutar. E aí a gente vai vivendo, porque a gente está acostumado a viver o agora. O agora no sentido não do poder do agora, da aceitação do mindfulness, da atenção plena. O relógio está certo ali, né? Que eu já vi Fernando entrando por ali. Aí ainda tenho 4 minutos, né, Fernandinho? Em nome de Jesus, amém, irmão. Então, aí nessa possibilidade, você fala da presença, viver no agora que eu digo, não é o agora do mindfulness, não é o agora da atenção plena, do vipassana, que é a proposta que devíamos viver, todo mundo na presença. Mas é viver as sensações e as emoções do agora, o prazer pelo prazer. Eu quero usufruir do prazer. O prazer que o corpo me dá, as sensações do gozo, as sensações de comer desenfreadamente, as sensações de passear todo fim de semana, curtir. Eu quero todo fim de semana estar em reggae, porque a vida tem que ser vivida intensamente. E é isso que a vida é? Será que a vida é só isso? É isso também. Mas a proposta da vida é um educandário. Aqui é uma escola, é um movimento de aprendizado. E não é só prazer. Você tem escola que você vai para a sala de aula e tem o momento do recreio. A gente só quer viver o recreio. A gente vem para o corpo e pensa que aqui é um parque de diversão. A maioria da população. Por isso que o mundo está como está. É todo mundo vivendo a diversão. E tome diversão. E a responsabilidade com a proposta do espírito que somos. Como é que estamos fazendo com isso? Estamos negligenciando esse olhar para dentro do cultivo dos valores inalienáveis do espírito imortal? Então é preciso que tenhamos atenção a isso para que não nos percamos na nossa construção no mundo e não perturbemos as relações que vivemos, gerando, portanto, injunções que serão reparadas de forma as mais variadas. E eu finalizo dizendo, a minha história foi assim. Quando a gente vem com determinadas profissões, a gente vem para reparar. Só que a gente pode escolher o caminho do amor e pode escolher o caminho da dor. Qual o caminho que você escolhe? O caminho do amor, que faz com que você seja a contribuição para o reino de nós? Que você possa usar a palavra para edificar, para transformar a si mesmo e ajudar os outros? Ou você quer usar a palavra para corromper, para desviar? Você quer usar os dons, das habilidades que vocês têm, como habilidades manuais, para fazer produções de notícias falsas e lançar para o mundo ideias de confusões para gerar mais balbúrdia nesse mundo que a gente já vive de provas e expiações? Ou você quer usar a capacidade de escrita para edificar, usar o tempo das redes sociais para levar mensagens de otimismo, de alegria para aqueles que nos ouvem? Isso é o caminho para vocês não perturbando os outros, não perturbarem a si próprios e começando a não nos perturbando, a gente vai gerar um campo de mais consciência em volta de nós e certamente viveremos de uma pequena que seja plenitude ainda aqui no reino da terra. E uma história que a gente termina e traz para ilustrar tudo isso, para vocês não pensarem que eu sou contra a viver os prazeres do mundo, pelo contrário. Essa história vai finalizar, estava lá no livro lá de Paulo Coelho, que eu não sabia onde era, eu citava ela o tempo todo, e eu li um livro dele aí há pouco tempo, e fui encontrar essa história lá, que diz assim, tinha um jovem que queria muito viver a sua felicidade na terra, mas estava perdendo a alegria de viver. E com essa tristeza, ele queria se matar. E estava no Setembro Amarelo, hoje é o penúltimo dia do mês, né? E a gente trabalhou esse tema aí durante o mês, a questão do suicídio, e ele queria se matar. O pai ficou preocupado, não sabia o que fazer. Disse ao filho, calma filho, o que é que tem? Não, meu pai, eu já vi que esse mundo que eu estou vivendo, ele não me preenche. Eu estou vivendo aqui, mas eu estou sentindo um vazio existencial, que é muito comum.
a perda do sentido, do propósito, que deveria ser o propósito de todos, seria o propósito do despertar da consciência. A gente busca propósitos secundários. O propósito de ter um filho, ter uma família, ter uma profissão, isso é bom, mas isso é secundário. O propósito principal é o despertar da consciência, que deveria ser a tônica das nossas vidas. O resto a gente vai tirando por acréscimo. E aí você teria um sentido. E a história se dá assim. Ele pede ao pai uma explicação, senão ele vai se matar. O pai diz, eu não sei o que fazer, eu lhe encaminho para um sábio do deserto. E lá ele vai lhe dar as explicações que você precisa. Eu tenho certeza que ele vai lhe dizer. E esse jovem sai, então o que é que eu faço? Vai caminhando, e durante o seu deserto, todos nós vivemos a noite escura da alma, ele passou seus 20 dias, 40 dias do deserto, encontrou o monge no monastério, no ashrama, meditando, mas com crianças em volta, roupa colorida, cor de abóbora, laranja, multicor. Ele era um monge que era inclusivo. Ele era um monge que preconizava a não diferença. Ele era um monge que olhava os seres humanos na sua essência. E brincando com crianças, brincando com todos, o menino perguntou, mestre, eu queria saber como é que eu faço para encontrar felicidade. Eu conto ao sabor da minha própria emoção, não está ipsis literi como está no livro, não. O monge olhou para ele e disse assim, eu posso lhe dizer, mas você volta daqui a 2 horas. Tá bom, você tem uma tarefa. Você vai pegar essa colher e vai botar aqui esse óleo, vai andar pelo meu monastério e volte em 2 horas. Mas não deixe o óleo cair. Não deixe. O menino pegou aquela colher, andou por todo o ashrama, voltou depois de 2 horas e falou, mestre, eu voltei com a tarefa, o que é que eu faço para encontrar felicidade? O mestre olhou e viu que estava ali o óleo bem feito, você conseguiu manter o óleo na colher. Mas você viu como era o ashrama? Você viu como era o meu monastério? Você viu os jardins suspensos? Você viu meus vasos da dinastia Ming? Você viu meus tapetes persas? Você viu os animais silvestres no lago artificial que eu fiz? O monastério do cara é uma coisa de louco, uma coisa linda. Ele não, volta e refaz o caminho e retorna com a mesma tarefa. Ele foi, 2 horas depois de passear pelo ashrama, voltou inebriado. Mestre, que lugar lindo você vive, como pode viver num lugar desse? Meu Deus, isso existe? Existe sim. E aí, como é que eu faço agora para encontrar felicidade? O que é que eu devo fazer? Ele, bem, filho, fizestes bem, fizestes o caminho pelo meu ashrama, viu tudo que eu tinha no meu templo, porém, cadê o óleo que era para estar na colher? Deixei cair. E o mestre arremata e dizendo, pois bem, o segredo da felicidade, meu filho, está, e vocês todos que me ouvem, em viver no mundo, contemplar os prazeres do mundo, mas nunca esqueçam do essencial, que é o espírito imortal. Muita paz a todos, que Jesus nos ampare, nos guarde, nos guie hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Flávio, pelas belíssimas palavras. Vamos agora dar início ao passe coletivo. Os médios passistas já estão posicionados. Fechem os olhos. Respirem com calma e conecte-se à energia divina que todos nós temos. Vamos nos lembrar que estamos aqui como espíritos imortais, vivenciando uma experiência. Vamos focar nesse momento, sentir a energia que é projetada para nós e vamos deixar o nosso coração aberto, tanto para receber quanto para doar. Doar as melhores energias que existem em nós, para que possamos moldar a nossa realidade, a realidade do espírito. Vamos permitir que os amigos espirituais que são responsáveis por esse trabalho possam nos tocar e assim nos sentirmos presentes na vida material e espiritual, sentindo a presença do Espírito que somos. Mestre amigo, mais uma vez agradecemos a oportunidade
do trabalho que temos, da família que temos, dos amigos que conquistamos, que possamos seguir na vida, entendendo que o quanto é bela essa oportunidade, essa encarnação, e sentir a tua presença nas pequenas e nas grandes coisas, e assim caminhar no mundo com um verdadeiro sentimento de amor, de compaixão e de plenitude. Que a tua luz possa se propagar nesse mundo, dissolvendo as sombras, estabelecendo a luz definitiva.